mensagem no individual, no privado para você, para que você esteja conosco lá no seminário. O meu estilo de pastorear é este. Às vezes ele não agrada a muita gente, mas o meu estilo de pastorear e de liderar é este, tá? Infelizmente não dá para agradar todo mundo. Agora eu posso te pedir, porque eu sou seu pastor. Porque se você não conseguir obedecer o seu pastor, você vai obedecer quem? Não pensa você que você consegue obedecer Deus sem obedecer o líder. Aqui ó, Bíblia. Não pensa você que você consegue amar a Deus se você não amar o seu irmão, o seu próximo. Bíblia. Então, está feito o desafio para você estar comigo sábado, no IEQ Mineirão. 74 pessoas ontem, feliz. Eu estou feliz pelas 74. Mas o nosso tamanho, nós somos gigantes. Amém. Para se apresentar como uma miniatura. Eu senti isso aqui ontem, uma miniatura. Porque 74 pessoas para a nossa igreja, para o nível da nossa igreja, é muito pouco. Então o desafio está feito. Próximo sábado. E se você ficar chateado comigo, eu não vou me preocupar. Porque amanhã, com o passar do tempo, se eu precisar, eu uso isso aqui que eu estou falando hoje para mostrar para você que eu te ensinei o caminho, que eu te mostrei o caminho da obediência. Vamos fazer oração por esse seminário. O seminário não é ideia minha, não é ideia do pastor Djalma, é ideia de Deus, mas ideia do pastor Mário de Oliveira, o maior líder da igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo esse seminário, as pessoas que já participaram, as pessoas que estarão participando ainda nos outros 2 seminários que teremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, próxima quarta-feira, 8 e 19h30, nós estamos com a campanha aqui, As Águas que Saram. Quarta-feira agora, nós recebemos uma palavra revelada, vindo do coração de Deus, entendemos o plano de Deus nessa campanha, vamos fazer todas as quartas-feiras de maio, e eu convido você a estar comigo, tá bom? E nós vamos agora consagrar dízimos e ofertas. Peço a você que segura 2 ou 3 minutos aí, para que você venha. Vamos começar pela mesa de talentos. Nós temos lá a mesa de talentos. Quando terminar esse culto, se você for sair daqui, você for comprar um pão ali na padaria, um biscoito, passa na mesa de talento e investe. Lá tem uma penca de banana, lá do quintal lá de casa. Cortei, deixei lá, preparei, trouxe hoje, natural, a banana lá, sem agrotóxico, tranquilo. Quer levar? Outras pessoas investiram. Até a pastora Dalila saiu do seu repouso hoje, recuperando de uma cirurgia, e está sentado lá, próximo à mesa de talentos. Apesar que eu falei para ela para não vir, porque o médico falou, estou contando os dias, faltam 38 dias de recuperação. Então eu estou contando dia, assim, com 38, amanhã eu falo para ela assim, 37, 36, 30 e tal, está entendendo? Então é a recomendação médica para que ela recupere 100% da cirurgia. E também quero falar sobre, rápido, mas só lembrando, nós hoje habitualmente trazemos o alimento social. Você que contribui para uma pessoa que precisa, você que entende isso, que quer que quando uma pessoa da igreja precisar de um alimento, ele tenha, você também vai preparar o seu social e vai colocar sobre a mesa. A parte financeira dos dízimos e das ofertas é uma fidelidade. Eu falei aqui, já falei nesses dias, que apresentar o dízimo no altar, apresentar uma oferta no altar, é um sacrifício.
quê? Porque você trabalha 30 dias e você tira 10% do seu salário e se apresenta. Não deixa de ser um sacrifício. Agora, muitas vezes a pessoa não traz o dízimo, e quando ele não traz o dízimo de acordo com a Bíblia, ele amaldiçoa a si e amaldiçoa a sua família. É uma maldição, porque ele não está entendendo o chamado dele para sustentar o Evangelho. Eu já falei aqui várias vezes, nos últimos 2 ou 3 meses, sobre o altar. O altar, ele é um lugar, e nós não podemos oferecer no altar. Se você vai depositar lá na conta, via Pix, ou se você vai colocar o dinheiro vivo no gasofilácio, você está colocando o dinheiro no altar. No altar. Ontem foi feito um bazar. Ontem à noite foi feita ali uma cantina. Todo esse dinheiro é um sacrifício, requer sacrifício das pessoas. Esse sacrifício, ele vem para onde? Ele vem para o altar. Então, se o altar ele é um lugar santo, e a Bíblia fala, Davi fala assim: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Então é para custar mesmo. É para custar um sacrifício mesmo. Tem mais de 30 anos, deve ter uns 35 anos aproximadamente. Eu não me lembro exatamente a época, mas eu me converti. Na sequência, eu fiz o voto para ser fiel aos dízimos, e um dia eu fiz o voto a Deus de devolver 10% da oferta. O dízimo e a minha oferta ela é igual. Por acaso hoje está aqui o dízimo, apesar que eu vou receber amanhã, porque eu recebo no 5º dia útil, mas o dinheiro já está na minha conta, porque quando dá assim feriado, eles já colocam o dinheiro lá para a gente gastar. Então o dinheiro já está lá na minha conta, que eu vou receber amanhã, que eu recebo direto da minha conta. Então hoje, antes de eu tocar no meu salário, o dízimo está aqui. E tem 10% do dízimo e tem 10% da oferta. É o que eu recebo todos os meses como salário. É o que me sustenta. Primeiro, quem me sustenta é Deus. Mas segundo, é o salário que eu recebo do INSS todos os meses. Amém, queridos? Que eu sou aposentado, para quem não sabe. Então, que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. E eu quero pedir para o diaconato entregar um envelope para a igreja nesta manhã. Pode entregar para todo mundo. Este ano, o tema da nossa igreja é uma nova história. E quando você pega um envelope como este e você traz ao altar de Deus uma oferta, eu não falo para você assim: você vai trazer uma oferta para fazer isso ou fazer aquele outro. Não, eu falo assim: você traz uma oferta para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família e para sustentar o reino de Deus. Porque o realizar, como estamos trabalhando, é só você todos os dias. Todos os dias, você chega aqui na igreja e dá uma olhadinha para você ver o que está acontecendo. Domingo que vem, quando você chegar aqui, você vai ver o que vai ter diferente. Você não vai nem precisar se esforçar para você ver o que vai estar diferente no próximo domingo. Com a permissão de Deus, é claro. Então, eu não falo para você se traz uma oferta porque eu vou fazer alguma coisa, não. O dia que você for dar uma oferta porque o pastor tentou te convencer, não dê oferta. Pega o dinheiro e deixa no alto de um monte, numa pedra, e fala assim: esse dinheiro aqui, quem pegar é quem vai usar, mas eu não vou ficar, porque isso aqui não é meu. Então você nunca deve apresentar uma oferta, um dízimo, porque o pastor te convenceu, porque ele falou que vai fazer alguma coisa. Nesta igreja, eu nunca prometi fazer nada, e vou continuar nessa linha. Eu só mostro o que eu faço. Aí você pegou esse envelope, no dia que você quiser, dê uma oferta em sacrifício.
Venha voltar, você que trouxe o dízimo, você que trouxe o alimento social, você que trouxe a sua oferta. Se apresente nesta manhã diante do Senhor. Apresente a sua vida financeira. Apresente a sua família através da sua vida financeira nesta manhã. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo cada pessoa que oferta nesta manhã, cada pessoa, Deus, que se apresenta diante do Senhor através do dízimo, através da oferta. Libera, meu Deus e meu Pai, a palavra de vitória, de graça. Libera, Senhor, a unção na família. Libera, meu Deus e meu Pai, a palavra de vitória para nós entendermos a Tua palavra de uma forma santa, de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo. Estão consagrados dízimos e ofertas. Convidar a Jéssica, que vai apresentar ao Senhor, em louvor e adoração, uma coreografia nesta manhã. Vamos aplaudir a Deus, porque Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia.
família, aleluia. Convido a igreja a se colocar de pé. Bom dia, paz seja com todos vocês. É uma manhã de muita alegria, porque nós estamos na presença do nosso Deus. E como foi cantado aqui, Ele está cuidando de você. Em todos os detalhes, o Senhor está cuidando de mim e de você, no nome de Jesus. Gostaria de convidar o pastor Rafael. Eu convidei ele para estar aqui ministrando a palavra para nós nessa manhã. E eu tenho certeza absoluta que a revelação que o Espírito Santo colocou no coração dele é para edificar a minha e a sua vida. Será que você pode levantar as suas mãos? Nós vamos orar pelo profeta nessa manhã. E o Espírito Santo, ele vai falar conosco, amém? Deus querido, Deus amado, está aqui, meu Deus, o teu filho, o teu servo, o pastor Rafael. Também, meu pai, a sua família, a pastora Jaqueline e a Sofia. Eu quero te pedir, Espírito Santo, uma cobertura espiritual para toda esta família, porque nós sabemos que por detrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e aqui ela está. Pai, eu quero te entregar toda essa casa, toda essa família, o ministério, a igreja e EQ Mineirão, e pedir ao teu Espírito Santo que venha revestir ele com ousadia nessa manhã. Meu Deus querido, meu Deus amado, usa o teu servo, meu Pai, porque a tua igreja está aqui para ouvir, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amém, irmão? Glória a Deus. Para mim tá bom as palmas, amém? Sei que é de manhã, não é? Nós estamos assim ainda meio que despertando, não é? Tem uns ainda que não tomaram café da manhã, mas vamos aplaudir a quem é digno mesmo? Dê uma salva de palmas a ele, amém, irmão? Porque você não está aplaudindo o pastor. Amém, irmão? Você está aplaudindo o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Bom dia, povo de Deus. A paz seja com todos. Amém? Bom estar aqui mais uma vez, né? Aqui posso falar que é a minha segunda casa. Amém, irmãos? Nós estamos lá, né, há 2 anos e 5 meses. Eu, pastora Jaqueline, pastora Sofia. Amém, irmãos? Pastoreando aí aquele Mineirão, não é? Mas sabemos que saímos daqui, fomos plantados aqui, e aqui também é a minha casa, amém, irmãos? Na verdade, agora eu já tenho 3 casas, amém, irmãos? Porque você veio aqui essa manhã, não veio para ver o pastor Rafael, amém, irmãos? O pastor Rafael nem é tão conhecido, nem é tão famoso aí, amém, irmãos? Você veio aqui porque você tem fome e sede de Deus, amém, irmãos? E eu tenho a 3ª casa porque quem me convidou aqui, convidou pela amizade, né? Pastor Daniel, pastora Juliana, né? Desde quando eles estão lá naquela congregação, eu acho que preguei lá umas 6 vezes, amém, irmãos? Então tenho pregado mais lá do que na minha igreja. Então eu sei que é pela amizade, louvo a Deus também por essa família, né? Pastor Daniel, pastora Juliana, Sabrina, Daniel. Agradeço aos meus pastores, pastor Manuel e pastora Dalila, amém, irmãos? Então, se alguém que não me conhece, sou o pastor Rafael, minha esposa ali, pastora Jaqueline. Sofia está por aí, amém, irmãos? Sofia está por aí, lá na igreja ela faz muita bagunça, amém, irmãos? Não sei aqui, quando ela fica por aqui, mas lá na igreja tem hora que ela faz muita bagunça, a gente tem que retirar ela, então provavelmente ela deve estar nessa voltagem, amém, irmãos? Então, porque nós estamos aqui hoje para falar, né? Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, aquilo que Deus colocou no meu coração, amém, irmãos? Então você não preocupa não, porque o pessoal lá do Mineirão já está acostumado comigo, eu sou meio doido, então, tem hora que eu falo umas doideiras, tem hora que eu faço umas coisas anormal, amém, irmãos? Porque eu não gosto muito do culto litúrgico, amém? Um dia uma pessoa chegou lá para mim e falou assim: pastor, que dia que nós vamos ter um culto normal? Eu falei: depende para você o que é um culto normal, não é um culto mais litúrgico. Eu falei: não. Eu que desliguei. Não, eu falei: não, é um culto mais litúrgico, pastor. Eu falei: não, mas se for um culto mais litúrgico, não é um culto do Espírito Santo. Amém, irmãos?
Porque quem tem que fazer o culto é o Espírito Santo, quem tem que direcionar o culto é o Espírito Santo. E hoje eu vim aqui para colocar uma carga de 220 em você, amém, irmãos? Se você sentar comigo 10 minutos, você vai virar missionário, você vai sair pregando a palavra de Deus, porque eu não sou coveiro, amém, irmão? Eu sou parteiro, eu desperto ministério, eu desperto missionário, eu desperto pastor. Então eu quero hoje despertar você junto com a palavra de Deus, amém, irmãos? Porque nós estamos aqui para glorificar a Deus, aplaudir a Deus. Então você pode dar glória, porque o vizinho aqui é crente, amém, irmãos? E os que não são crentes vão ser, amém, irmãos? Se eles não são crentes, é porque você não pregou a palavra de Deus para eles, amém, irmãos? Aqui a Bárbara, tem a Vilma aqui, a família da Vilma, eles são lá da igreja. Então você pode aplaudir, você pode dar glória, você pode gritar, porque você está na casa de Deus, amém, irmãos? Cada glória que você dá, Deus vai estar escutando lá no trono dele, amém, irmãos? Então que você tenha liberdade na casa de Deus. Então abre a tua palavra aí, amém, irmãos? Pessoal, se quiser colocar um fundo aí, pode colocar. Pastor Daniel. Ezequiel capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 e 2, nem precisávamos ler, não é? Você já conhece esse versículo de cor. Então o tema para essa mensagem, para quem gosta de tema, eu gosto de colocar tema, sabe por quê? Porque se você não guardar nada da mensagem, você guarda o tema. Põe-te em pé, amém, irmãos? Esse é o tema da mensagem. Então se você não guardar nada, irmãos, na hora que você sair daquela porta ali, você pode sair pelo menos com o tema, põe-te em pé. Já vi até gente que estava sentado, levantou. Olha para você ver como que não precisa nem pregar mais, irmão. Já pode até entregar, né, o microfone. Já tinha gente que estava sentado e já levantou. Amém, irmãos? Então, isso é o que Deus quer fazer conosco. Amém, irmãos? Então, nós temos que entender aquilo que Deus quer falar. Todos acharam? Amém? Então, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, amém, irmãos? E 2, se quiser colocar aqui também, pode colocar, tá bom? Estou com a versão aqui mais atual, não é a Bíblia que eu gosto de pregar não, porque a Bíblia que eu gosto de pregar fica lá na igreja, essa aqui fica no carro, tá bom, irmãos? Mas vamos ler aqui. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão, então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fica de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu glorifico ao Senhor, Pai, que nós possamos, Pai, ouvir a Tua palavra esta manhã, Pai. Eu não quero falar pela minha boca, Pai, mas eu quero falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. O Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono da igreja, Pai. Eu sou somente o vaso, Pai. Então usa, Pai, este vaso, Pai, da maneira que você quiser, Pai. Fica à vontade, Pai, para mudar a palavra, pois a palavra é sua, Pai. Então abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente espiritual, Pai, para que nós possamos entender, Pai, tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser ministrado nas nossas vidas, Pai. E desde já, Pai, eu repreendo todo espírito de murmuração, de engano, Pai, todo espírito de contenda, Pai, todo espírito de rejeição, toda obra do maligno já vai caindo por terra, já vai batendo em retirada, porque o Espírito Santo está na casa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos assentar, amém, irmãos? Se assente no seu lugar, amém, glória a Deus. Então quero ser breve aqui, porque até o tempo não vai deixar eu ser muito longo, amém, irmãos? Então quando nós olhamos aqui esse texto, né, para a gente entender o que está acontecendo aqui, então a gente pode trazer talvez assim nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, não é? O momento aqui aonde que Ezequiel está, é um momento de crise, é um momento de dificuldade, é um momento que há problemas, não é? Então, se a gente for trazer isso hoje para a nossa realidade, né, para o natural, né, sem falar aqui no espiritual, então a gente veio de um Covid, né, de uma pandemia, aonde talvez, né, eu posso falar particularmente, eu não sei, né, os mais maduros,
Mas o pior momento que eu já vi acontecer na história do mundo, muitos acharam que era a volta de Jesus, muitos acharam que o mundo ia acabar, né? Pessoas se foram, entes queridos se foram, não é? Pessoas perderam emprego, né? Pessoas não puderam fazer aquilo que mais amava, né? Pessoas talvez tinham que ficar em casa. Então esse foi o momento. Negócios se fecharam, empresas se fecharam, pessoas perderam emprego. Aí veio uma crise política, uma crise econômica, e tudo isso a gente conseguiu passar, e tudo isso nós passamos, né? Crise social, crise econômica. Então, para que nós possamos entender, irmãos, muitas vezes acontece isso também na nossa vida espiritual. Muitas vezes acontece isso dentro da igreja. A igreja existe momentos bons, existem momentos difíceis. Não é para a gente não falar ruim. Então existem os dias bons, mas existem os dias ruins também. Então, é uma coisa que eu já quero deixar aqui para você, que é no dia difícil que você revela quem você é. O dia difícil revela quem a pessoa é verdadeiramente, irmãos. Porque no dia bom todo mundo quer fazer. Um exemplo, né, quando eu cheguei lá na IEQ Mineirão, a gente assumimos a igreja, eu e Jaqueline. A igreja estava conturbada, problemas financeiros, dívidas, igreja dividida. E chegamos lá, muita confusão, muita contenda, não é? E a gente sempre trabalhando em oração, em espírito, e esperando Deus mudar o ambiente, esperando o Espírito Santo nos dar uma direção. E aí foi um ano de batalha muito difícil. Não foi o primeiro ano, não foi muito fácil, um ano muito difícil. Então a igreja chegou a ficar com 30 membros, né? A gente tinha um livro que estava falando que tinha 86 membros na igreja. Na verdade, tinha até uma petição judicial, né, contra mim e a pastora Jaqueline, para a gente não assumir a igreja. Nessa petição falava que existia 104 membros, mas no livro falava que tinha 84. Então, aí nós fomos lá para esta igreja, pegamos esse momento de crise, e aí a igreja ficou com 30 membros assim, e uns 20 queria ver a gente longe. Tinha uns 20 lá que só queria ver se a gente ia permanecer. Aqueles 20 apertando a gente para a gente entregar a igreja. E a gente persistiu, irmãos. Mas hoje, aí, metade do ano passado, Deus começou a mudar o ambiente, Deus começou a transformar o ambiente, Deus começou a tratar o ambiente, né? E hoje a gente tem cerca lá de 80 membros, né? Novamente, chegou 26, chegou 30, foi chegando pessoas, e hoje a gente vive lá os dias bons, irmãos. Mas os dias bons é muito fácil viver, porque o dia bom todo mundo quer fazer. O dia bom todo mundo quer pregar. No dia bom todo mundo quer louvar. No dia bom todo mundo quer ser missionário. No dia bom todo mundo quer ir para a igreja. Essa é a verdade. Aí um dia a Jaqueline foi e falou lá, o pessoal está brigando aqui no grupo porque não foi chamado para uma reunião. Então, hoje lá na igreja, para você entender, então hoje, os dias bons, o pessoal está brigando para quê? Qual que é o tipo de contenda que eu estou resolvendo lá? Hoje eu tenho que resolver, porque hoje todo mundo quer fazer. Hoje todo mundo quer ir fazer missões. Hoje todo mundo quer ir pregar. Hoje todo mundo quer fazer, irmãos. Então há um movimento diferente na igreja. Mas esse é o dia bom. O dia bom, todo mundo se levanta. Não é? É o dia bom que todo mundo se dispõe. Eis-me aqui. Não é? O dia bom, todo mundo está falando, eis-me aqui. Mas no dia mau? É no dia mau que tem que ter alguém para se levantar, irmãos. É no dia mau que tem que ter alguém para pregar, alguém para louvar, alguém para fazer a obra de Deus. Porque é isso que Ezequiel está aqui, irmãos. Ezequiel, ele está vivendo um momento de crise. Israel está vivendo um momento de crise. Israel é levado a cativo. Israel está indo para a Babilônia. Rei Nabucodonosor captura Israel e está levando eles para a Babilônia. E Ezequiel, ele é sacerdote. Ezequiel, ele estudou 30 anos para ser sacerdote. Então Ezequiel, ele é levado para a Babilônia com mais 10 mil israelitas. E a palavra de Deus fala sobre isso. Capítulo 1, que eles estão à beira do rio Quebar. Então eles estão à beira do rio Quebar, e Jerusalém está destruída. Jerusalém, os muros foram derrubados. Os 10 mil israelitas estão lá. Ezequiel também está lá.
Então, mas Jerusalém, os portões foram derrubados. Jerusalém está em chama. Então há uma frustração, porque é um dia difícil, é um dia mau para Israel, o dia que eles são capturados novamente. Então a frustração toma conta do povo, a frustração toma conta do ambiente, porque a crise vem, irmãos, a crise vem para todo mundo, o dia mau vai vir para todo mundo, o dia mau vem para mim, o dia mau vai vir para você. Não fica achando que você vai viver só dias bons, irmãos. Mas é no dia mau que você tem que ter força, porque no dia bom está muito fácil. Então, o dia mau, muitas vezes nos frustra. O dia mau, muitas vezes, nos decepciona, né? Frustra as nossas expectativas. Ezequiel é sacerdote. Ele estuda 30 anos para ser sacerdote. Ele é capturado. Só que ele não pode mais exercer o sacerdócio. Ele estudou para isso, então os sonhos, os projetos de Ezequiel caiu por terra. Quando ele foi capturado e ele vai para a Babilônia. Na Babilônia ele não pode ser sacerdote. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Isso nos leva ao Salmo 137, né, que eles sentaram à beira do Quebar e choraram. Eles sentaram e penduraram. E alguém disse, eles penduraram o que? As harpas. Porque é isso que acontece. Os levitas, Ezequiel é sacerdote levita. Então os levitas, eles penduram as harpas. Isso é frustração. Eles não podem mais fazer aquilo que eles são vocacionados para fazer. E alguém diz, canta para nós um dos hinos de Sião. E eles dizem, nós não podemos. Porque essa é a chave do evangelho, irmãos. Porque no momento da crise, tem muita gente fazendo entretenimento para atrair povo. No momento da dificuldade, tem gente inventando coisa na igreja, no altar, para atrair pessoas. Só que nós temos que entender, irmãos, que os louvores de Sião não podem ser pregados para entreter o mundo. E é isso que os israelitas fazem. Eles penduram a harpa e falam, nós não podemos tocar os hinos de Sião. Porque os hinos de Sião não são para entretenimento. Porque uma das coisas do rei Nabucodonosor era capturar os povos. Ele gostava da diversidade. Qualquer semelhança com os dias de hoje é pura coincidência. Então Nabucodonosor, ele capturava para diversificar. Ele, não é aquele, o nada a ver. Não é aquele quando a gente fala nada a ver, é porque já tem a ver, irmãos. Então Nabucodonosor, ele capturava para isso. Então ali, e ele fala, ele queria que os levitas de Sião tocassem as suas harpas. E eles falam, nós não tocamos. E se você pensar, se você voltar lá na crise, lá no Covid, teve cantor mundano, irmãos, que foi fazer live, porque não podia fazer show. E um desses cantoras, não vou falar o nome, ela costuma muito a rebolar. Aí ela foi fazer a live. Ela vai fazer uma live. Aí criou essa expectativa. Ela vai rebolar. Ela vai fazer isso. Ela vai fazer aquilo. Só que aí ela entra cantando um louvor. Ela entra tentando enganar o povo de Deus. Ela entra tentando enganar o mundo. Por quê, irmãos? Porque os louvores de Sião não são para entretenimento. Os louvores de Sião tem que ser para adoração. Tem que ser para adorar quem é digno. E muitos fizeram isso. Não só ela, vários. Porque no momento, pessoas queriam adorar a Deus. No momento da crise, pessoas vêm para a igreja, pessoas saem da igreja. No momento da dificuldade, as pessoas saem. As pessoas saem da igreja. Então, você tem que entender isso. No momento difícil, há uma frustração. Você passa pelo momento difícil, existe o quê? Frustração. A primeira coisa que acontece é você ficar frustrado. Se você perde um emprego, se você perde alguma coisa, você fica frustrado. Se você bate o teu carro, você fica frustrado, né? Vem aquele primeiro sentimento de frustração. Se você perde algo, você fala, nossa, eu perdi algo, você fica frustrado. Então, os israelitas, eles estavam frustrados. Ezequiel, é lógico, ele estava frustrado, ele estudou 30 anos para ser sacerdote. E
Na Babilônia ele não podia ser sacerdote. Na Babilônia ele não podia ser levita. Então ele está frustrado. E aí vem a crise. A crise vem o quê? Para fazer você ficar prostrado. Porque isso é o que Satanás quer. Porque as características de alguém frustrado é se prostrar. A característica de alguém prostrado é falar, eu não faço mais. A característica de alguém que está com problema é falar, eu não vou me levantar mais para fazer. Eu vou sentar. Eu não faço mais, eu não vou no culto mais, eu não prego mais, eu não louvo mais. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quem vai pegar, mas lá vai. Deus não precisa de você, é você que precisa dele, é você que precisa dele, ele não precisa de você. Você pode sentar, você pode parar, mas a obra dele nunca vai parar, porque ele não precisa, é eu e você que precisamos. É eu e você que precisamos. Eu e você que precisamos servir ao Senhor. Aquele que me segue, me serve. Parece que está escrito. E o meu Pai o honrará. Sabe qual que é o problema hoje? Principalmente da nossa geração. Quando eu falo da nossa geração, eu falo assim da minha idade para cima, assim até uns 40 e poucos, 50. Da minha idade, assim, dos 35 para baixo, eu tenho 38, mas dos 35 para baixo ainda é uma geração que, se a gente não cuidar, vai ser pior do que a nossa. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que nós estamos querendo honra terrena. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que nós estamos querendo é ser glorificado, que nós estamos querendo é ser adorado, que nós estamos querendo, tem que falar o meu nome, tem que me aplaudir, tem que me não sei o quê. Ei, para com isso, irmãos. Nós precisamos aprender a sentar com os mais velhos e aprender com eles realmente o que é servir a Deus. Nós temos que sentar com a irmã Isabel, nós temos que sentar com o irmão Rubens, nós temos que sentar com o irmão Adi, porque esses são os verdadeiros adoradores, esses estão para servir. É só você pegar, olhar o diaconato, aquele que serve. Olha se tem jovem no diaconato. É raro se achar um jovem dentro do diaconato. Lá na igreja não tem um jovem no diaconato. 1º de maio teve um culto aqui de diaconato. Você contava no dedo quantos jovens tinham no diaconato. Por quê? Porque é uma geração que não quer servir. É uma geração de oba-oba e mimimi. É uma geração de muito oba-oba e muito mimimi. Quer poder, mas não quer correção. Quer receber o Espírito, mas não quer renunciar. Porque arrependimento é renúncia, é mudança, é a metanoia. É você muda, é você transforma, é a sua mente, as suas atitudes, elas são mudadas. Então, deixa eu voltar aqui para o texto. Eu preciso falar de Ezequiel. E o tempo está acabando. Uma das intenções, eu já falei, de Nabucodonosor é o quê? A diversificação. É trazer as pessoas. Só que quem não quer se contaminar pelo ambiente que é desfavorável, pendura a harpa. Então eles penduraram a harpa. Por quê? Porque eles não querem se contaminar. Há uma diferença em você parar de fazer para você não se contaminar. Você não se contamina lá fora. Você não se contamina com as coisas do mundo. E é isso que os israelitas fazem. Eles penduram a harpa para não se contaminar. Nós não cantamos os hinos de Sião. Mas tem gente que para dentro da obra de Deus. Tem gente que para dentro da casa de Deus. No momento da crise, da dificuldade. Tem gente que até vai procurar outra igreja. Tem gente que até troca de igreja. Tem gente que acha que o problema é a igreja. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Lá, eu tenho que falar de Ezequiel, mas Deus está me levando lá. Quando perguntaram, aonde estão os reinos de Deus? O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está ali. Jesus diz, não, o reino de Deus está dentro de vós. E as pessoas ficam procurando o reino de Deus. As pessoas saem daqui, vai para ali, vem de lá para cá, procurando o reino de Deus. Mas se o reino de Deus está dentro de você, irmãos, Deus não está falando mais comigo, o problema é seu. O problema não é da igreja. O problema não é de quem está ministrando. O problema não é de quem está louvando. O problema não é do pastor. O problema não é do líder. O problema é seu. E essa é a verdade, o problema é seu.
Porque Ele habita em você. Se Ele habita em você, Ele fala com você. Então deixa eu voltar para Ezequiel, irmãos. Então nessa crise, irmãos, teve cantor fazendo live, começou a fazer louvores, começou a adorar, e tentando entreter o povo de Deus. E teve muitos que acreditaram, teve muitos que até compartilharam. Eu vi porque compartilharam. Eu vi crente compartilhando. Só porque cantou um louvor. Ei, não se engane. Não se engane com essas coisas que tem levado você para entretenimento. Porque Deus não é entretenimento, irmãos. A palavra de Deus não é entretenimento. Eu não sou palhaço, eu não estou aqui, eu não sou motivador, eu não sou apresentador, irmãos. Eu sou profeta de Deus, eu sou pastor, eu estou aqui para pregar a verdade, para falar a verdade. Doa a quem doer. Porque a palavra ela tem que ser ministrada. De um jeito ou de outro. Queremos falar de Ezequiel, mas... 1 Samuel capítulo 2, Ana, esposa de Eucana. Eucana tem Penina e Ana. Lá vai, pega aí. Ana é estéril, Ana não tem filhos. Penina, a outra esposa de Eucana, tem filhos. E ela zombava de Ana. E Ana ela ia no templo. Na verdade, ela ia no tabernáculo. É a primeira vez que o tabernáculo é chamado de templo na Bíblia. Então, ela ia no tabernáculo. Ela ia orar, pedir a Deus. E um dia ela estava orando. Ela estava orando em silêncio, pedindo a Deus, para que Deus desse ela filhos, para que Deus desse ela esses filhos que ela tanto queria. E aí, quando ela está orando, há um sacerdote chamado Eli. Então Eli vê ela orando de longe, ela está orando em silêncio, ela está mexendo com os lábios. Eli já é um sacerdote, ele já está desviado. É um sacerdote desviado. Tanto que ele está desviado que ele não consegue ver a espiritualidade de Ana. Ele chega até Ana e fala com ela: você está bêbada. Pare de beber bebida forte e vai-te embora. Ela fala: aí é a chave. Eli é sacerdote. Uma vez sacerdote, irmão, sempre sacerdote. Uma vez pastor, sempre pastor. Uma vez levita, sempre levita. Uma vez diaconato, sempre diaconato. Você pode até desviar, irmãos, mas você vai ser um pastor desviado. Você só ganhou um sobrenome, desviado. Então, Eli é sacerdote. A casa dele já está à beira de cair. O ministério dele já está à beira de cair. Só que Ana, ela está orando e ele fala: para com essa bebida, mulher. Ela fala: não, ó Senhor. Ao respeito que ela tem pelo sacerdote. Ela sabe que o sacerdote está desviado. Sabe por quê? Porque quando ela ora, ela fala: Senhor meu Deus, se você me der um filho, eu te dou um sacerdote. Ela já estava no ambiente, ela já sabia que ela estava estéril, mas a terra também estava estéril. Que a terra precisava de um sacerdote. Que a terra precisava de um sacerdote. Ela: não vou passar navalha na cabeça dele desde quando ele nascer. Ele vai ouvir somente ao Senhor. Eu vou dedicar ele ao sacerdócio. Ele vai ser sacerdote do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Sabe quando Deus vai responder a tua oração? Quando a tua oração responder o propósito de Deus. Quando você sabe quem Deus pode deixar famoso, é quem devolve a fama para Ele. Sabe quem Deus pode dar dinheiro, é quem devolve o dinheiro para Ele. Sabe para quem Deus pode dar glória, é quem devolve a glória para Ele. Porque Ana falou: me dá um filho e eu te devolvo um sacerdote. Eu te devolvo um sacerdote. Então a glória tem que ser para Ele, a adoração tem que ser para Ele. Deixa eu tentar voltar aqui, Ezequiel. Então, irmãos, Ezequiel está à beira do quebar, e eles começaram a chorar. A crise veio, a crise veio para revelar quem é você. Existem dois crentes na crise: o crente areia e o crente palmeira. Grava essa.
O crente areia e o crente palmeira. O crente areia, o vento leva. As dunas, né? Se a gente for olhar, quem já viajou aí, Maceió, né? Fortaleza. As dunas, quando eles falam, as dunas são móveis. Então a gente tem que saber como que as dunas estão hoje. Por que as dunas são móveis? Porque aqui, hoje, tem um monte de terra. Amanhã esse monte de areia. Amanhã esse monte de areia, ele não está aqui mais, ele está aqui. Porque o vento levou. E o crente areia é esse. Quando vem o vento, leva. Ele não permanece. Quando vem a dificuldade, ele vai. Quando vem o problema, ele vai embora. Quando vem a dificuldade, ele foi embora. Quando vem o dia mau, ele vai embora. Ele vai para onde o vento está soprando. Ele vai para onde a manada está indo. E o crente palmeira? A palmeira, irmãos, para arrancar uma palmeira tem que ter vento de 220 km por hora. Para arrancá-la do lugar. Teve tsunami na Indonésia. Não sei se você lembra. Levou tudo. Hotel, carro, barco, gente. As palmeiras estão na praia até hoje. Um tsunami não arrasta uma palmeira. Um vento não arrasta uma palmeira. A palmeira resiste a ventos fortes. A palmeira resiste a furacões. A palmeira resiste até o deserto. Então seja um crente palmeira, irmãos. Perde umas folhinhas, mas permanece. Fica feinho, mas permanece. Então é isso que nós temos que entender, irmãos. Então Ezequiel no capítulo 1, eles estavam à beira do Quebar, entre 10 mil cativos. Mas a palavra de Deus diz, mas eu tive visões. E é isso que você tem que entender, irmãos. No meio da crise, se você olhar para Deus, você vai ter visões. Você vai enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Ezequiel está vendo a glória de Deus. Ele vê a plenitude do trono. Ele vê o rei assentado ao trono. Ele vê tudo. Ele vê aquele que está sentado no trono. Ele vê Jesus ao trono. E para nós entendermos o contexto da mensagem, Israel está destronada. Israel não tem rei. Israel está destruída. Mas Ezequiel, ele está tendo visões, ele está conseguindo, ele não vê o trono de Israel, mas ele vê o trono do Deus Todo-Poderoso. Ele fala assim, Israel está destronada, mas Deus está no trono, Ele ainda está no trono, Ele tem a visão. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos, e eu vi muito crente aí, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Não, irmãos, você é do céu, então você tem que ter visões do céu, você tem que olhar para Ele, olhar para o trono. Você não sabe, pastor, está vivendo essa crise, não sei o que, o Lula ganhou, não sei o que, o Bolsonaro perdeu. Ei, mas deixa eu te falar, o trono continua ocupado, o Rei dos Reis ainda está sentado no trono, e quem está sentado ao trono domina, quem está sentado no trono governa, quem está sentado no trono tem poder no nome de Jesus. É Ele que está sentado no trono. Então pare de olhar para onde está todo mundo olhando. Pare de olhar para onde está todo mundo olhando. São 10 mil cativos. Ezequiel está olhando para o céu. 10 mil olhando a crise. E Ezequiel está enxergando as visões de Deus. Isaías capítulo 6, o momento também é de crise, para que você entenda. Rei Uzias morreu. Isaías capítulo 6, Isaías era um profeta de Deus. Ele começa o livro de Isaías profetizando, ai daquele, ai de vós, ai de você, ai da Síria, ai de Judá. Mas no capítulo 6, Rei Uzias morreu, e é um momento de crise. Israel está destronada, ninguém sabe quem vai assumir o trono. Mas Isaías, ele está dentro do templo, e dentro do templo ele rompe o primeiro céu, ele rompe o segundo céu, ele chega até o terceiro céu, e ele fala, eu vejo querubins, eu vejo os serafins, adorando ele vê o Senhor sentado ao trono, porque é dentro do templo que Deus vai te dar visão. É dentro do templo que Deus vai fazer você enxergar o que ninguém viu. É na crise que Deus vai te revelar. Porque Isaías era muito bom para falar do pecado do irmão. Isaías estava muito bom para apontar dedo. Ele falou,
ai de vós, ai de você, ai daquele, ai da Síria, ai de Judá. Mas no capítulo 6, Deus revela a ele. E ele fala, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Olha só como que Deus revela. Está muito bom apontar o pecado do irmão. Está muito bom apontar a falha do irmão. Você está no capítulo 1 ou no capítulo 5? O capítulo 6 está logo ali para você. O capítulo 6 está chegando, irmão. Fica tranquilo. É porque você ainda não teve a revelação do trono de Deus. Porque você não teve ainda a revelação do trono de Deus. Agora você tem que levantar a cabeça e olhar para onde o céu está te direcionando. E vai ver aquilo que ninguém viu, irmãos. Ver aquilo que ninguém viu. Deus me trouxe aqui hoje para te mostrar que esse ano Ele vai te revelar coisas sobrenaturais. Amém, irmãos? Tudo. E deixar as coisas, porque a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Mas deixa eu te dizer alguma coisa. Quando Naum disse a glória da segunda casa será maior que a da primeira, Naum não está dizendo de um templo de Salomão. Naum não está dizendo de uma casa física, de um templo físico. Naum está dizendo de Jesus. Ele está falando, Jesus, na primeira glória, Ele veio como ovelha muda. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. Na primeira glória, Ele veio como servo. Mas na segunda glória, Ele veio como sumo sacerdote. Na primeira glória, Ele veio assentado num jumentinho. Mas na segunda glória, Ele vem assentado sobre um cavalo branco. E na tua coxa vai estar escrito: Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. A Ele a toda a glória seja dada no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ezequiel vê o trono. Jerusalém está destronada, mas ele vê o trono. Ele vê o trono dos tronos. Mas Jesus está sentado sobre o trono. E você não vai conseguir enxergar o trono de Deus se você ficar enxergando para o problema, se você ficar olhando para a crise. Ezequiel, estava todo mundo olhando para um lado, estava todo mundo chorando à beira do quebar, e ele estava olhando para o céu, ele estava olhando para onde ninguém via. Isaías, rei morreu, estava todo mundo lá de fora do templo, o rei morreu, todo mundo chorando. Uzias foi um rei que o povo adorou, mas talvez não, o seu final não foi tão bom assim. Então você tem que entender isso, irmãos. Você tem que entender isso no nome de Jesus. Tem vezes que aquele que o homem está aprovando, Deus já reprovou tem muito tempo. O homem está aprovando, mas Deus já reprovou muito tempo. Então fica ligado, irmãos. Eu vim aqui para te dizer que na sua casa Ele está no controle, que na sua vida Ele está no controle, que na tua família Ele continua no controle, porque Ele está no trono. Ele está sentado no trono. Aquele que está no trono não perdeu o controle. Ele está no trono. Entenda isso no nome de Jesus, irmãos. Estou acabando. Estou tentando acabar. O tempo foi pouco. Depois, se vocês gostarem, vocês pedem para me chamar de novo. Se vocês não gostarem, não pede. Amém? Porque o esboço aqui é 2 folhas, só o esboço. Lá na igreja, eu falo com os pastores auxiliares assim, ó, vocês vai no tempo. Eu não. Um dia o pastor, você está passando o tempo. Eu falei, mas eu sou o pastor da igreja. É isso que você tem que entender, irmãos. É isso que nós temos que entender. Nós queremos fazer coisas que não é para a gente fazer. Esses dias a gente teve lá o culto de jovens. Aí o pessoal marcou lá no grupo de jovens, 6h30 está lá na igreja. O culto começar às 7 horas. 6h35 ninguém chegou, eu mandei a mensagem. Aí o pessoal dessa geração que eu falei com você, dessa geração mais nova que a minha ainda, foi lá e reclamou com a mãe. Pastor está demais. E a mãe que me falou. Pastor está demais, 5 minutos ele está mandando. Ligou para a mãe falou assim, já era para você estar na igreja, era 6 horas. Era para você estar na igreja 6 horas, você nem tomou banho ainda.
A mãe não estava em casa, não. Ela estava em outra igreja fazendo a obra. Falou, corre, vai tomar banho e vai para a igreja. É isso que eu estou falando, é uma geração que não entende mais. É uma geração que não respeita mais. Então deixa eu voltar aqui para o contexto da mensagem. Então, Ezequiel capítulo 2, a ordem para Ezequiel capítulo 2 é o quê? Põe-te em pé. Não é? Ezequiel está aqui. Quando eu tive visões, caía e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia, homem mortal, fica em pé. Então, a ordem para você, essa manhã é o quê? Fica em pé. Põe-te em pé, irmãos, perante essa crise. Põe-te em pé perante o problema. Porque Deus quer saber qual é a sua postura na crise. Qual é a sua postura na dificuldade. Não no dia bom. No dia bom todo mundo está em postura. No dia bom todo mundo dá glória a Deus. No dia bom todo mundo vem para a igreja, irmãos. Mas no dia mau, Deus quer saber qual é a sua postura. Porque Deus não fala para quem está caído, irmãos. Deus não fala para quem está prostrado. Deus não fala para quem está fazendo vitimismo. Deus não fala para quem está fazendo papel de derrotado. Então ele fala, põe-te em pé, Ezequiel. Fica, erga-te, dependendo da versão. A minha fala, fique de pé. Então, perceba que Deus só vai falar se ele ficar de pé. Não é? Então Deus vai... Eu quero falar para alguém aqui, irmãos, que no meio da crise, o problema, Deus quer saber qual é a sua postura. No meio dessa dificuldade que talvez você esteja vivendo, Ele quer saber qual é a sua postura. Deus está requerendo de Ezequiel aqui uma postura. Deus está requerendo aqui um posicionamento. Ele está querendo que você se posicione na obra dele. Porque há uma diferença em obra e trabalho. Tentando falar de Ezequiel, mas... Apocalipse capítulo 24, versículo, 2, se eu não estiver enganado. Deus está falando para uma igreja abençoada, a igreja de Éfeso, uma igreja ponta firme, não é? Uma igreja bacana. Volte às suas primeiras obras. Na verdade começa, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Então obra e trabalho são coisas distintas. Obra, se você voltar lá na etimologia, se você voltar lá na origem de obra, obra é servir, obra é adoração, trabalho é trípulos, do latim, e trípulos é tortura. Então sabe por que tem muitas pessoas prostradas? Sabe por que tem muitas pessoas magoadas? Tem muitas pessoas que não querem fazer mais? Porque fizeram da obra um trabalho. E a obra de Deus não é trabalho. Ele te entregou uma obra e você fez um trabalho. E aí ele segue. Ele fala, volte às primeiras obras. Ele não fala, volte aos primeiros trabalhos. Ele fala, volte às primeiras obras. Se você não voltar às primeiras obras, eu vou tirar o meu caçal da igreja. Porque ele está falando, eu vou tirar a presença da igreja. Eu vou tirar a minha presença de você. Então você precisa voltar às primeiras obras. Então, entenda isso em nome de Jesus, irmãos. Josué capítulo 1, para a gente seguir aqui, né, Ezequiel. Quando Moisés morreu, o líder morreu, Josué vai assumir. E o que é que Deus fala com Josué? Põe-te em pé, Josué, e vá com este povo, e atravesse com este povo, porque Deus não entrega liderança para quem está caído, irmãos. Deus não entrega grandes coisas para quem está prostrado. É isso que você tem que entender, irmãos. Deus só vai entregar para você quando você se prostrar, quando você não se prostrar diante de Deus, mas quando você se erguer. Você se prostra diante de Deus e se ergue para Ele. Tem gente que tem se prostrado para as coisas, mas para as coisas erradas. Tem gente que tem se prostrado pelo problema. Tem gente que tem se prostrado pela crise. A crise vem e você se prostra. A crise vem e você para. A dificuldade você vem e eu não faço mais. Mas não vai se prostrar para Deus. Porque quando você se prostrar para Deus, Ele vai falar, levanta-te e vai fazer a minha obra.
levante, vai fazer aquilo que eu tenho para você, porque é isso que Deus quer, irmãos. Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 2, para que você entenda, irmãos. Já estou terminando, já falei isso umas 2 vezes, né? Mas agora estamos indo finalmente, o horário está no limite. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Lembra disso? A palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: levanta-te e desce até a casa do olheiro. Levanta-te e desce. A ordem de Deus é essa: levanta-te. Está deitado? Levanta-te. Está prostrado? Levanta-te. Está sentado? Levanta-te. Levanta-te e desce até a casa do olheiro. Antes de Jeremias descer para a olaria, ouviu que os mistérios de Deus, a ordem é: levanta-te. Porque Deus não entrega palavra para quem está prostrado. Deus não entrega os seus mistérios, não entrega a revelação para quem está caído, irmãos. Então, essa manhã, você está proibido de parar, irmão. Sabe por quê? Porque se você parar, a tua casa para. Se você parar, o teu ministério para. Se você parar, as pessoas que confiaram, que acreditavam em você, elas param. Se você parar, tem muita gente que para. Então hoje, você está proibido de parar. Você está proibido de parar, porque a proposta do diabo, na crise, é te colocar prostrado, é te colocar caído, é neutralizar os seus movimentos. É neutralizar os seus movimentos. Perceba que quando Ezequiel não se colocasse de pé, Deus não ia falar. Põe de pé. Porque quando você movimenta, Deus opera. Quando você levanta, Deus opera. Aí alguém disse para você: fica parado. Não é, irmãos? Alguém falou: fica parado. Alguém falou: não faz mais não. Isso dentro da igreja. As pessoas falaram com vocês dentro da igreja: não vai mais não. Você é boba, não faz isso mais não. Você é bobo, não faz isso mais não. Você tem que dar ouvido para o Espírito Santo, irmãos. Você tem que dar ouvido para que Deus está falando com você. Então, essa é a proposta do diabo. É colocar você parado. Você não vai na igreja, não é, irmãos? Aí você para de vir na igreja. Aí você para de louvar a Deus. Porque a proposta do diabo é te colocar na cama, com um discurso de derrotado. Lembra da crise? Não estou falando que o Covid é do diabo. Eu seria muito leviano. Mas no Covid, fica em casa. Ninguém sabia. Abre, fecha, fica em casa, toma vacina, não toma vacina. Esse é o governo da terra. O governo da terra não sabe de nada, irmãos. Muitas vezes não sabe. Você está entendendo? O prefeito estava com poder, o governador estava com poder, o STF estava com poder. Mas você tem que entender que o mais poderoso ainda está no trono. E ele tem todas as respostas. Ele que tem todas as respostas, irmãos. Então para. O trabalho, irmãos, para Deus falar, eu não sei quem vai pegar, irmãos. Deus não trabalha com quem está parado. Ezequiel, Jeremias, Josué, põe-te em pé. E quando ele fala para Jeremias: desce até a casa do olheiro. Olheiro é o quê? Deus não trabalha com roda parada, irmãos. Deus não trabalha com roda parada. Na casa tem que ter movimento, tem que estar girando, para que Deus possa moldar, para que Deus possa fazer. Deus não trabalha com quem está parado. Deus não trabalha com quem está prostrado. Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus diz: o mundo estava sem forma e vazia, a terra havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E se você perceber, versículo 3, a palavra haja só vem depois, no versículo 3, que havia movimento. Deus não trabalha com roda parada. Então você não pode parar, irmãos. E se eu disser que é Ezequiel, eu vou dizer para você: Ezequiel, Deus nem esperou ele se levantar para falar. Deus nem esperou Ezequiel se levantar. Quem nunca disse, não é, irmãos? Eu vou me levantar, agora eu vou fazer, dessa vez eu vou conseguir. Só que aí passa o tempo
você se prostra de novo. Aí vem alguém e diz: ai, você não ia se levantar? Você não ia fazer? Não era aquela pessoa que ia fazer? Porque tem hora, irmãos, que para a gente se levantar é difícil. Tem uma carga, um peso tão grande que a pessoa não consegue se levantar. Então, Ezequiel, só para você que crê que vai essa, irmãos. Então, só para você que crê, querendo ou não, irmãos, querendo ou não, querendo você ou não, querendo qualquer pessoa ou não, o Espírito de Deus vai apoderar de você essa manhã. O Espírito de Deus vai apoderar de você amanhã. Até quem apostou que você nunca mais ia se levantar, vai ver você se levantar. Porque foi isso. Enquanto a voz falava, o Espírito entrou em mim. É isso que está escrito no capítulo 2. Então, quando ele se levantou, o Espírito já estava falando. O Espírito já tinha entrado nele. Para todo tempo de crise, irmãos, Deus levanta uma voz profética. Ezequiel é sacerdote de ofício, mas na Babilônia ele não pode ser sacerdote. Na Babilônia ele não pode ser levita, mas ele é sacerdote. Mas Ezequiel, a palavra de Deus fala: eu coloquei um rolo na sua boca, você vai profetizar contra essa nação, queira eles ouvir ou queira não. Então, irmãos, no momento de crise, no momento da dificuldade, Deus sempre levanta uma voz profética, irmão. Então está para nascer, irmão, Nabucodonosor na terra, está para nascer Nabucodonosor na terra, demônio no inferno, que vai calar uma voz profética de Deus, irmão. Está para calar qualquer presidente da república que vai tentar calar uma voz de Deus, está para calar qualquer um que vai tentar calar a Bíblia, a palavra de Deus, porque estão tentando fazer isso no Congresso Nacional, se você não sabe, querendo acabar com a palavra de Deus, mas está para nascer, irmãos, está para nascer Nabucodonosor na terra, e demônio no inferno, que vai calar a voz de Deus, vai estar para nascer, irmãos, está para nascer, irmãos. Sabe por quê? Porque sai da frente Satanás, sai da frente Satanás, porque ninguém vai calar uma voz profética nesse mundo, irmão. Sai da frente Satanás. E Ezequiel diz: e entrou em mim o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e me levantou. Fica de pé no seu lugar. Quero orar por você. Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu agradeço, Pai, por cada pessoa que está aqui esta manhã, Pai. Que o Espírito do Senhor, Pai, se apodere deles, Pai. Que o Espírito do Senhor, Pai, se apodere de cada um deles, Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, então, Pai, começa, Pai, a revelar, Pai, o teu trono para cada um, Pai, que no momento da crise, Pai, o Senhor revela trono, Pai, no momento da crise o Senhor dá visões, Pai. Então eu oro, Pai, para cada um, Pai, que está esta manhã, Pai, aquele que estiver passando por alguma dificuldade, Pai, aquele que estiver passando por alguma crise, Pai, esse dia ele vai ter revelação do Senhor, Pai, esse dia ele vai ver o teu trono, Pai, ele vai ver que o Senhor ainda está no controle, Pai, ele vai ter visões, ele vai ter revelações, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro, eu te agradeço, Pai, eu glorifico ao Senhor. Então só você que pode, ergue as tuas mãos para o céu e dê aquela salva de palmas para Ele, aquela salva de palmas que a capetada não gosta. Aplaude da glória para Ele, aplaude da glória para Ele, vai dar glória, 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 vai, glorifica Ele aí, irmão, pelo amor de Deus. Dá glória para Ele, exalte o nome dEle, é Ele que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação, somente é para Ele. Aplaude a Ele, dá glória para Ele. Cada glória que você dá é um demônio que cai, cada aleluia que você dá é Satanás batendo em retirada, no nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.
Parabéns, pastor Rafael. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família. Nós fomos levantados para pregar a verdade. Doa a quem doer. Amém? Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém? Podeis se assentar. Como é bom a gente estar na igreja e ter o privilégio de ouvir uma palavra, como foi falado aqui nesta manhã. Amém? Que essa palavra possa entrar no nosso coração, possa entrar no nosso entendimento, para a honra e glória do Senhor. Amém? Hoje nós temos visitante. Se for possível, eu gostaria que essa pessoa se identificasse para a igreja conhecê-la. Elaine da Graça. Amém? O que a igreja diz para o nosso visitante? Você é bem-vindo neste local. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a nossa igreja vai estar comemorando 40 anos no mês de julho. Amém? Gostaria de chamar aqui a minha digníssima esposa. Hoje, quem fez o pedido da camisa vai ser entregue. Procure a pastora Ana Cristina, o pastor Franz. No próximo domingo, no culto de Santa Ceia, você que adquiriu essa camisa, é para você estar com ela no culto de Santa Ceia. Amém? Todos entenderam? Você talvez não fez o pedido da camisa. Pastor, eu quero essa camisa. É só procurar a equipe, passar o seu nome, que vamos mandar confeccionar a camisa. Amém? Então, no próximo domingo, todos que adquiriram a camisa, estar com ela no culto de Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. No final vai ser entregue as camisas. E hoje, domingo, escola bíblica. Lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, está escrito: Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça. A maioria de nós que estamos aqui presentes já crescemos em estatura. Agora eu faço uma pergunta para a igreja: você tem crescido em conhecimento? Então as escolas bíblicas nos dão essa oportunidade de crescermos, tanto em conhecimento e em graça. Subentende-se, quando você tem conhecimento da palavra, a graça te alcança, como foi falado aqui sabiamente nesta manhã. Então, priorize as escolas, amém? Para a honra e glória do Senhor. Pastor Daniel, tem aquela arte aí? Projeto de construção da biblioteca. Amém? Para a honra e glória do Senhor, a sala da criança foi liberada ontem, falta limpeza e alguns detalhes. Eu agradeço todos que estão envolvidos nesse projeto de melhoria da sala das crianças. Não vou passar a imagem, mas se você tiver um pouco de curiosidade, vai lá embaixo, observe. E eu agradeço cada pessoa que abraçou essa causa conosco. Não vou citar nomes das pessoas que está nos auxiliando, porque eu sempre falo, Deus sabe quem tem entendido o propósito do Senhor. Então, a sala das crianças, para a honra e glória do Senhor, com a determinação do nosso pastor Manuel, está quase pronta. Falta pintura, limpeza, mas eu creio que quem são responsáveis vão fazer isso. Amém? E eu quero dar uma outra notícia para a igreja. Quem conhece lá embaixo, tem uma sala que era o antigo escritório da igreja, não é isso, pastor?
E hoje foi concedido pelo nosso pastor, aquela sala vai ser sala da Biblioteca Quadrangular. Eu estava conversando aqui com alguma pessoa aqui na igreja hoje. Tem muitas pessoas que têm livros em casa pegando poeira. Traga esse livro para a Biblioteca Quadrangular. Eu acredito, se você ler, se você incentivar a sua criança, o seu adolescente a ler, ele vai ter conhecimento. E quando a pessoa tem conhecimento, ele está propício a alcançar a graça do Senhor. Amém? Então eu quero agradecer imensamente cada pessoa que está nos auxiliando para que esses projetos possam se tornar realidade dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. E outra coisa que eu gostaria de dizer para a igreja. Segunda-feira, guerreiros de oração. Será que nós temos priorizado a obra do Senhor? Antes de eu finalizar aqui, eu gostaria de falar algumas palavras para o pastor Rafael. O pastor Rafael tem 2 alunos lá no Instituto. E quando a gente tem oportunidade de conversar com os alunos, eles falaram assim: eu tenho liderança na igreja. E o meu pastor me orientou a ir para o Instituto buscar conhecimento da palavra do Senhor. Então, tudo que o pastor Rafael falou aqui é algo que está saindo de dentro para fora. Deus tem levantado homens, mulheres comprometidos com a tua palavra. Eu só fiz ITQ porque o meu pastor me mandou para o Instituto. E hoje, para a honra e glória do Senhor, isso não me faz melhor do que ninguém. Eu comecei como aluno e hoje, para a honra e glória do Senhor, estou ensinando um pouco que eu aprendi lá. Então, igreja, você que é líder, você que tem papel de liderança na igreja, pense nisso. Busque conhecimento da palavra do Senhor, porque muitas pessoas se espelham em nós. Nós não somos perfeitos, nem queira ser, porque quando Deus olhou para a terra, não viu um perfeito sequer, mas nós podemos buscar o caráter de Cristo. Amém? Então eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Você que vai participar das escolas bíblicas, priorize esse momento, porque os nossos professores, eu tenho certeza que preparou uma mensagem para passar para vocês. Não abre mão do ensino que é proposto a vocês. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nesta manhã, Senhor, te agradecemos por tudo que foi feito aqui, Senhor. Pelo louvor, pela palavra que foi ministrada, pela coreografia, pelos dizimistas, pelos ofertantes, Senhor. Que nunca venha faltar, Senhor, essa sede no nosso coração de conhecer a palavra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar toda a sua igreja, que o Senhor venha nos dar, Senhor, entendimento da tua palavra. E nesta manhã, Senhor, eu coloco a vida do nosso irmão Babi Álvaro, que eu creio que está sendo submetido a uma cirurgia. Que nesse momento não esteja lá somente os médicos, mas estejam os médicos dos médicos, porque nós temos certeza que a recuperação dele vai ser rápida, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós temos entendimento, nós estamos sujeitos a termos essas atrocidades em nossa vida, porque a nossa vida não é feita só de conquistas, mas nós que temos o entendimento da tua palavra, ele é fiel para cumprir as suas promessas. É isso que te pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai participar das escolas bíblicas, você que não vai participar, que você possa ir para a sua casa com essa palavra no coração, entendendo que Deus tem levantado homens, mulheres comprometidos com a tua palavra. É isto que te pedimos, Senhor, nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo
esteja hoje e sempre nas nossas vidas. Não se apresse em sair da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus.